Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme vocês pediram lá no grupo do WhatsApp, eu fiz a votação, né, para ver quem queria live e quem queria vídeo. A turma de vocês escolheu o vídeo, então eu tô gravando esse vídeo aqui corrigindo a última revisão, que é a revisão 2, que a gente fez sobre a matéria nova que eu passei para vocês sobre dilatação superficial, tá? Então, o intuito aqui é corrigir essas questões, né, para ajudar vocês um pouquinho mais. E eu vou fazer o passo a passo dessa última questão aqui, que envolve um pouquinho mais de matemática, e vou explicar direitinho ela para vocês. Essas primeiras questões aqui são todas muito conceituais, tá? Então eu vou ler ela, dizer a resposta e fazer algum comentário sobre, relacionando com o material que eu passei para vocês. Então, essa primeira questão aqui, ela pergunta qual a diferença, a principal diferença, né, entre a dilatação linear e a dilatação superficial. Aí aqui tem a primeira alternativa, diz que não há diferença, elas são a mesma coisa, o que não é verdade, né? Até porque se elas fossem a mesma coisa, não precisaria existir uma e outra, né? Existiria uma só. Mas existem dois tipos de dilatação, a linear e a superficial, que são diferentes umas da outra. A segunda, que na dilatação superficial temos o aumento do tamanho de uma superfície bidimensional. Um exemplo seria a área de alguma coisa, ok? Se a gente for lá no nosso material, onde eu explico o que é dilatação superficial, a gente vem com esse exemplo aqui, ó, de uma placa de ferro, né? E aonde mostra que existe aqui uma área e quando eu aquecer essa placa aqui, ela vai dilatar toda essa área, toda essa superfície aqui, tá? Então, a dilatação superficial é quando a gente tem o aumento do tamanho de uma superfície, que é bidimensional, e um exemplo disso é a área de alguma coisa. Então, essa daqui seria a alternativa correta, né? Mas eu vou ler as outras para ver por que elas estão erradas. Na dilatação superficial, temos o aumento do tamanho de uma superfície tridimensional. Um exemplo seria a área de alguma coisa. Aqui o que está errado é essa palavra aqui, ó, porque tridimensional tem a ver com volume, ou seja, é na dimensão 3D, não na dimensão 2D, que é a superfície de algo, tá? Então, essa alternativa que está errada. Que na dilatação superficial temos o aumento do tamanho de uma superfície bidimensional. Um exemplo seria o volume de alguma coisa, ó. Superfície bidimensional não é volume. Volume é tridimensional. Então, por isso que essa daqui também está errada, tá? Agora vamos para a segunda questão. O que representa a área de uma figura? O que significa a área de alguma figura, né? Aí a primeira alternativa é a quantidade que uma figura ocupa, é a quantidade bidimensional que uma figura ocupa, é a quantidade tridimensional que uma figura ocupa. Se a gente for ver aqui, aqui eu coloquei algumas áreas para vocês, né? Tem a área do retângulo, a área do quadrado, a área do círculo e a área do triângulo. Todas essas figuras aqui, elas estão representadas num plano que é bidimensional, ou seja, tem largura aqui e tem a altura que a gente vê aqui. Só que a gente não tem a profundidade dessa figura. Algo tridimensional seria como, por exemplo, esse cubo aqui que a gente tem um desenho, tá? Ele tem um volume, ele é 3 dimensões. Na superficial, a gente não tem 3 dimensões, a gente considera somente 2. Então, no caso aqui, a área da figura sempre vai representar a quantidade bidimensional que essa figura ocupa, tá? Quando é tridimensional, a gente vai estar tratando de volume. Aqui, sobre o cálculo das áreas das seguintes figuras. Aí tem um círculo, tem um quadrado e tem um triângulo aqui. Daí eu dou algumas áreas, a primeira é A igual a I ao quadrado, ou L ao quadrado, que é ao lado, né? A segunda é A igual a π vezes R ao quadrado. E a terceira área é base vezes altura dividido por 2. Essa questão aqui, gente, basta vocês irem consultar lá o material que está especificado as áreas de todas as figuras ali. Tem a área do retângulo, a área do quadrado, a área do círculo e a área do triângulo.
A área do quadrado, a gente pega o lado de cada... o lado do quadrado, né? E multiplica ele ao quadrado, tá? Porque todos os lados eles possuem o mesmo tamanho, por isso que o nome é quadrado, porque ele tem sempre a mesma medida aqui. No círculo, se a gente for lá consultar, a gente vai ver que a área é π vezes r ao quadrado, onde r é o raio desse círculo, tá? E se a gente for ver ali, a gente vê que a área do triângulo é a sua base, que é a parte mais de baixo do triângulo, vezes a altura desse triângulo, dividido por 2, tá? Essas são relações matemáticas aqui que a gente utiliza para aplicar nas fórmulas de física também. Então, a resposta certa seria que o quadrado é o lado ao quadrado, a área do triângulo seria base vezes altura dividido por 2, e a área do círculo seria π vezes r ao quadrado, tá? Essas aqui seriam as alternativas certas. Agora, a outra pergunta. Quando aquecemos a superfície de um objeto, ele irá aumentar sua área, irá aumentar somente de um lado, não irá aumentar, ficará do mesmo tamanho, ou irá aumentar o volume? Bom, como a gente já viu, né? Quando tem a ver com superfície, sempre vai estar se tratando de área. Então, nesse caso, seria essa alternativa aqui. Porque não existe aqui a gente aquecer algo e aumentar só um lado de tamanho. Ele vai aquecer e aumentar uniformemente. E aqui também, ó, não vai aumentar. A gente já viu que quando a gente aquece algum material, ele vai dilatar, né? Então, essa alternativa também não seria correta. E aqui aumentar o volume. O volume não tem a ver com a superfície, a gente já viu isso. Nessa outra questão aqui, no caso da dilatação linear, temos o coeficiente de dilatação linear. No caso da dilatação superficial, teremos o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial alfa, o coeficiente de dilatação superficial beta, que é 2 vezes o alfa, ou o coeficiente de dilatação superficial beta, que é igual ao alfa. Se a gente for lá no nosso material, tem uma partezinha, até lá no resumo final, onde tem essa relação. Ó, o coeficiente de dilatação superficial é o nosso beta, que é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, tá? Então, seria essa alternativa aqui. Agora, a última questão, essa daqui envolve um pouquinho de matemática, e eu vou detalhar ela para vocês. Diz o seguinte: considere uma placa de metal de formato circular, possui um raio igual a 3 centímetros, o metal inicialmente estava a uma temperatura de 28 graus e ele foi aquecido a 300 graus. Qual que vai ser a área final do objeto circular após ele ser aquecido? Aí diz aqui no finzinho, né? O objeto é feito de chumbo. Dica, olhe na tabela do material o coeficiente de dilatação. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar as informações que a gente tem. A gente sabe que é uma placa de metal circular, ou seja, tem esse formato aqui de círculo, que o raio desse círculo é 3 centímetros e na temperatura inicial ele estava 28 graus, tá? Aí o que aconteceu? Uma pessoa foi lá e aqueceu esse metal aqui, de alguma forma, com fogo, sei lá, qualquer coisa que aqueça, e ele chegou a uma temperatura final de 300 graus Celsius, tá? Lembrando vocês que aqui nesse exercício a gente tem as temperaturas ambas na mesma escala, ó, que é o grau Celsius. Mas se uma delas fosse diferente da outra, eu ia ter que converter para as duas ficarem iguais. Nunca eu vou poder usar uma temperatura numa escala diferente da outra na fórmula, tá, gente? A gente sempre tem que ver se isso daqui está homogêneo. Nesse caso aqui tá, ambas as temperaturas elas estão na escala de Celsius, então a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Mas caso depois a gente vai fazer algum exercício e precise, daí vocês tenham que transformar. Outra informação que a gente tem é que a gente quer saber a área final desse círculo aqui, ou seja, a área depois dele ser aquecido a 300 graus, porque ele vai aumentar um pouco o seu tamanho aqui, tá?
Outra informação que a gente tem ali é que o coeficiente de dilatação alfa, quer dizer, ele não dá o coeficiente, ele diz que o material é feito de chumbo, né? Ele diz isso, aí é para consultar a tabela, que essa tabelinha a gente tem lá no nosso material também, aonde a gente vê aqui, ó, o chumbo, tem vários materiais, né? Tem o chumbo, tem o zinco, tem o alumínio, o latão, o cobre, o aço. O chumbo, ele tem um coeficiente de dilatação linear igual a 2,9 vezes 10 na menos 5, tá? Esse número que está aqui, ele multiplica esse outro que está aqui em cima. Quando eu coloco esse aqui, aqui em cima, quer dizer que tudo isso aqui vai multiplicando ele, tá? Então, não é simplesmente eu pegar e botar o 2,9, eu tenho que pegar o 2,9 e multiplicar por 10 na menos 5. Isso aqui só foi feito para a tabela ficar mais bonitinha, tá, gente? Para ela ficar mais limpa aqui. Mas o certo mesmo é colocar o 2,9 vezes 10 na menos 5. Beleza. Daí agora a gente vai pegar essas informações e vai aplicar na nossa fórmula. A nossa fórmula de dilatação superficial é a variação da área. Toda vez que a gente tiver esse delta aqui, a gente chama de delta ou um triângulozinho, a gente vai ter a variação de alguma coisa. Ó. A variação da área vai ser igual à área inicial, ou seja, a área na temperatura de 28 graus, antes de ser aquecida, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação da temperatura. O que é a variação, gente? A variação é simplesmente uma coisa final menos a coisa inicial, tá? Nesse caso aqui, a gente tem a variação da área. Então, vai ser a área final, que esse círculo vai estar, menos a área inicial. Ou seja, foi o quanto que ela aumentou, ou a variação que ela sofreu. Ela poderia ter diminuído se vocês tivessem resfriado ela, tá? Então, a variação sempre vai ser o quanto que vai aumentar ou o quanto que vai diminuir. Aí aqui eu também abri, ó, eu coloquei a variação da temperatura, é a temperatura final, que é os 300 graus, né, que a gente aqueceu, menos a temperatura inicial. Beleza, agora a gente tem a nossa fórmula toda aberta aí. Agora a gente tem que fazer o seguinte, colocar todas essas informações que a gente tem aqui e substituir na nossa equação para encontrar a área final, que é o que pergunta o exercício. Então, vamos lá. Das informações aqui, a área final a gente não tem. A área inicial, olhando aqui nessas anotações, a gente também não tem ainda. Então, a gente deixa sem preencher, tá? O beta, a gente também não tem. A gente tem o coeficiente de dilatação linear alfa, tá? A temperatura 2 é 300 e a temperatura 1 é 28. Beleza. Agora, a gente tem que descobrir o beta e a área inicial. Essas informações a gente consegue obter através de tudo isso aqui que a gente extraiu lá do nosso problema. Então, o nosso beta, ele sempre vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, tá? Então, se a gente multiplicar esse alfa aqui por 2, a gente vai encontrar o nosso beta. Então, 2 vezes 2,9 vezes 10 a menos 5 vai dar 5,8 vezes 10 a menos 5. Quando a gente tem potência, assim, gente, sempre vamos multiplicar esses números aqui da frente, tá? E a potência a gente mantém, deixa ela dessa forma por enquanto. Então, 2, se vocês fizerem na calculadora, 2 vezes 2,9 vai dar 5,8. Beleza, esse aqui é o nosso coeficiente de dilatação superficial beta. Podemos agora substituir aqui ele na equação, que a gente já sabe. Agora ainda falta descobrir a área inicial do nosso círculo. A área quando ele tinha raio 3 centímetros, né? Quando ele estava na temperatura de 28 graus. Porque quando chegou a 300, a gente não sabe, porque ele aumentou de tamanho, né? Então, a área inicial de um círculo, como a gente já viu ali no material, a gente calcula através dessa relação aqui, ó. A área vai ser π, que é aquele número 3,14, vezes o seu raio
ao quadrado. O raio é 3 centímetros aqui, né? Então, a gente vai pegar o 3,14, que é o π, isso aqui é uma constante, tá, gente? Esse número aqui sempre vai ter esse valor aqui, vezes o raio ao quadrado, que é 3 centímetros. Então, vamos por aqui, 3 ao quadrado. Agora é só fazer essa multiplicação aqui. O 3 ao quadrado é 9, vezes 3,14, que dá 28,27 centímetros ao quadrado, gente. A área sempre vai ser centímetros ao quadrado, tá? Beleza. Agora que a gente tem a área inicial, vamos substituir aqui na nossa equação. Ficando dessa forma aqui. A área final vai ser menos a área inicial, que é 28,27, igual a 28,27, né, que é a nossa área inicial, vezes o 5,8 vezes 10 na menos 5, que é o nosso beta aqui, vezes 300, que é a temperatura final, menos 28, que é a temperatura inicial. Agora, para a gente resolver essa equação, é tranquilo, né? Porque a gente tem aqui o que a gente quer descobrir, que é o nosso AF, e o resto já está tudo preenchido. Basta a gente fazer a matemática da coisa agora. Então, para a gente resolver isso, eu escolhi, tá? Primeiro multiplicar esse número por esse aqui. Mas vocês podem fazer de outro jeito, como acharem mais fácil, tá? Então, eu vou multiplicar o 28,27 por 5,8. Isso daqui vai dar 163,97 vezes o 10 a menos 5. Não vamos esquecer ele aqui, né? Deixa ele aqui por enquanto. Aí aqui o 300 menos 28 eu já fiz. Eu fiz 300 menos 28, que dá 272. E aqui eu só copiei por enquanto, porque não tem o que fazer aqui, tá? Beleza. Agora a gente tem isso aqui, tudo isso, vezes isso. Então, eu vou pegar o 163,97 e vou multiplicar por 272 e copiar depois a potência de novo. Ó. Vai dar 163 vezes 97. Opa, 190. Ih, já me acompanhou. 163,97 vezes 272 dá 44.599,84 vezes o 10 na menos 5 aqui. Igual a isso aqui ainda, né? Só repetir. Beleza, encontramos isso aqui. Agora vamos ver como é que a gente faz para organizar todas essas informações, tá? A gente quer descobrir o AF. Só que a gente tem um menos 28,27 aqui. Ele está nos atrapalhando, né? Então, ele tem que ir lá para o outro lado da nossa equação, fazendo a operação inversa dele, que é, se aqui é menos, para lá ele vai somando, né? Ele vai mais, tá? Opa, desculpa. Aí tem outro detalhe aqui. A gente tem que ver que aqui a gente tem um número sem a potência de 10. E aqui a gente tem um número que tem a potência de 10. Para eu somar estes números, eles têm que estar em mesma potência, senão eu vou me complicar toda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar, eu vou tirar essa potência aqui desse número. Agora, como que a gente faz isso? Como é que eu tiro esse 10 na menos 5 para eu poder somar esses dois números? Quando a gente desloca essa vírgula aqui, ó, para a esquerda, a gente soma um expoente na potência de 10. Eu vou fazer eu vou fazer por etapas aqui para vocês acompanharem. Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou botar para cá. Coloquei ela para cá, tá? Aí eu vou somar um expoente aqui em cima. Vai ficar menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 é menos 4, né? Então, agora eu vou ter uma potência 10 na menos 4. Só que eu quero botar de novo essa vírgula para cá. Ó. Eu vou passar ela para cá agora, atrás do 5 aqui. Vou somar mais um expoente. Menos 4 com mais 1 vai dar menos 3, né?
Beleza, então vou ficar menos 3 aqui. Mas eu vou passar lá de novo para lá. Ó. Vou passar lá para trás do 4 agora. Vai ficar menos 3 mais 1. E assim eu vou fazendo, gente, até esse número aqui em cima ficar 0, tá? Ó, passei para lá, ficou menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Vou passar de novo. Aí aqui tem um detalhe, ó. Eu passei a vírgula para cá, só que não tem nenhum número aqui. Então eu boto o 0, tá? Aí ficou 0,444 menos 1 com mais 1 é 0. Agora a gente tem uma potência 0 aqui, né? Então eu vou parar de passar a vírgula para cá. Quando a nossa potência é 0, aquela regrinha da matemática, qualquer número elevado à potência 0 é 1, tá? Se eu tivesse 2 na 0 aqui, ia ser 1. 3 na 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Ficando 1 aqui, eu multiplico esse 1 por isso, vai dar esse número aqui, né? Beleza, agora eu tenho ambos números com nenhuma potência, eu consegui tirar ela daqui, tá? Então, eu fiquei com AF igual a 0,445 e todos esses números aqui, mais 28,27. Por quê? Porque aqui ele estava menos, ele foi lá para o outro lado, foi somando, né? Agora eu consigo somar o 28,27 com o 0,44 e lá vai pedrada. Aqui a gente pode arredondar, tá, gente? Se a gente tem duas casas aqui, eu vou arredondar para as duas casas aqui também. Esses outros números eu não preciso usar. Só que tem um detalhe muito importante, ó. Aqui é 0,445. Sempre que eu for arredondar esse número, se eu botar 0,44, eu tenho que analisar se esse próximo número ele é acima de 5 ou abaixo de 5. Se ele é acima de 5, a gente arredonda esse número aqui para 1 acima, ou seja, 0,45. Se ele é abaixo de 5, a gente deixa ele como está, 0,44, tá? Aqui nesse caso ficaria 0,45, porque a gente está com acima de 5, né? Ou 5. Somando o 0,44 com 28,27, a gente vai ficar com um resultado de 28,72 centímetros quadrados. Então, essa foi a área final do nosso círculo ali, depois de ser aquecido a 300 graus Celsius. Que é a nossa resposta aqui, D, tá, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa correção. Qualquer dúvida ainda que vocês fiquem desses exercícios aqui, perguntem ali no nosso grupo que eu posso fazer mais vídeos explicando ou explicar até por áudio por vocês, tá? Se não ficou claro alguma dessas etapas aqui dessa questão. Um abraço e até mais.